La mejor cosa para la persona es tener su conciencia limpia delante de Dios. Porque la persona que tiene una conciencia limpia, la persona queda tranquila, la persona coloca la cabeza en la almohada y sabe que si no despertar al día siguiente, su alma va con Dios. Pero la peor cosa es la conciencia pesada, porque la conciencia pesada no deja la persona estar tranquila, no deja la persona estar en paz. La persona siempre tiene aquella, como puedo decir, preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Porque la persona tiene su conciencia manchada por causa del pecado. La palabra de Dios habla sobre el rey Ezequías, que fue un hombre que cuando ele asumió el reinado, ele agarrou o reinado de las manos de su próprio padre, ele começou a quitar toda a idolatria que havia entre el pueblo. Ele tomou a decisão de não cometer os mesmos errores que su padre Acaz havia cometido. Ele tomou a decisão de fazer as coisas de la maneira correta. Então, essa decisão hizo que Ezequías agradasse muito a Deus. Uma das coisas que acontecia quando Ezequías assumiu o reinado era que as portas de la casa de Deus estavam cerradas. Então a gente não tinha acesso à la casa de Deus. E a primeira coisa que ele hizo foi abrir as portas de la casa de Deus. Amém? Então ele foi um homem que ele tomou a decisão de governar com a obediência a Deus. E isso hizo que Ezequías prosperasse. Ezequías foi feliz, foi bendecido em todo o que ele hizo. Mas houve um momento que apareceu uma situação. Houve um momento que apareceu um desafio. Houve um momento que ele se pôs enfermo. A Bíblia diz assim: en aquellos dias Ezequías cayó enfermo de muerte, ou seja que a enfermidade era grave, e vino a ele el profeta Isaías, hijo de Amós, e lhe dijo: assim diz o Senhor, pon tu casa em ordem, porque morirás e não vivirás. Então a palavra que ele recebeu del profeta foi uma palavra, digamos, dura de escuchar, porque o profeta dijo assim: mira, Ezequías, prepara tu casa, tu família, prepara tu hijo para governar em tu lugar, porque certamente morirás. Essa é a palavra que Deus ha dado. Ou seja, aquela palavra não venia de um médico, aquela palavra não venia de uma pessoa comum, era o próprio homem de Deus, o profeta Isaías, que estava dizendo que ele ia morrer. Então Ezequías tinha duas opções: aceitar a palavra ou manifestar sua fé. E foi o que ele hizo. Ele manifestou a fé. Ele reclamou com Deus lo que ele tinha direito. Dice a Bíblia: então Ezequías volvió su rostro hacia la pared e orou ao Senhor. E dijo: te ruego, ó Senhor, que te acuerdes agora de como eu he andado delante de ti em verdade e com o coração que íntegro, e he hecho lo bueno ante tus ojos. E Ezequías chorou amargamente. Então ele cobrou de Deus, ele reclamou com Deus lo que ele tinha direito. Ele não aceitou morir com aquela enfermidade, ele não aceitou aquela situação. E por el hecho de ele ser fiel a Deus, ele pudo chegar e, digamos assim, tocar a porta de Deus e dizer: Senhor, lo que está passando não é justo, porque eu he andado em fidelidade, em rectitud, he hecho lo que é correto, e agora me passa isso. Vou a morir assim, dessa maneira, com essa enfermidade? Eu não aceito isso. Então, quando ele reclamou com Deus
basado em la conduta que ele estava levando, porque ele tinha a consciência limpia delante de Deus. Pero no todas las personas pueden hacer una oración así. No todas las personas pueden decir que han hecho todo lo que Dios pide. No todas las personas pueden decir que han hecho todo lo que Dios quiere. Infelizmente, la mayoría de las personas que tenemos en la iglesia no tienen ese derecho aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona comete errores, hace pecados conscientemente, sabendo que aquello no agrada a Deus, sabendo que aquello no es de la voluntad de Deus. Ella levanta falso testemunho, acusa pessoas de coisas que não é mentirosa, anda em adultério, se prostituye, está entregando seu corpo a los vícios, está, digamos assim, guardando ressentimentos em seu coração, e etc. E por la persona portar-se dessa maneira, a consciência está pesada, a consciência da persona está cargada, porque com que cara que a pessoa vai chegar para Deus e vai dizer: Senhor, eu não aceito essa situação que me está passando, e eu quero que o Senhor me ajude, porque eu tenho sido fiel. Como a pessoa vai dizer que está sendo fiel, se ela não está sendo fiel? Ela toca em los diezmos, ela não é fiel com sua vida, ela anda detrás de idolatrias. Como que a pessoa ela vai poder tocar a porta de Deus e reclamar com Deus as bendições? A oração muitos hacen, pero a resposta la tem Deus, e a resposta muitas vezes não vem porque a pessoa tem culpa, a pessoa tem deuda com o mal. Como assim, pastor? Toda vez que eu peco, que eu desobedeço a palavra de Deus, é como se eu estivesse comendo en el restaurante del mal. E você sabe que o mal tarde ou temprano passa fatura. E quando ele passa fatura, ele cobra caro. Então, eu não posso querer reclamar as promessas de Deus, reclamar que as ventanas do céu estén abertas sobre mim, se eu não estou fazendo minha parte, se eu não estou obedecendo a Deus como lo és. Então, para que isso aconteça, primeiramente a pessoa tem que arrepender-se, tem que pedir perdão a Deus, tem que vaziar-se de todo pecado, abandonar o pecado. Infelizmente, há pessoas que têm anos na igreja e todavia não se han bautizado nas águas. Há pessoas que têm anos na igreja e todavia guardam em sua casa as imagens de idolatria. Há outras pessoas que têm anos na igreja e todavia não são fieles diezmistas, como é o caso de um senhor que estava dando testemunho que por 27 anos na igreja ele não era diezmista. E a vida não ia para adelante nem para trás, ele estava estacionado, com a vida parada, e pior, com a consciência pesada. Aquela pergunta que os pastores sempre fazem na igreja é para prender um alerta na cabeça da pessoa. Que passaria com tu alma se você morrera hoje, agora, se aí sentado na silla lhe der um paro cardíaco? ¿Para dónde iría su alma? Nosotros hablamos eso para hacerte reflexionar sobre algo más importante, algo mayor que cualquier conquista material que usted pueda tener en esa tierra, que es tu vida eterna. Amén. Entonces Ezequías, ele pudo reclamar com Deus porque ele sí tenía derecho. Ele sí era alguien que estaba haciendo las cosas de la manera correcta. Mas e nosotros, gente? Eu me pongo aí também. E nós outros, será que estamos fazendo as coisas bem? Então disse assim a Bíblia, versículo 4: Então a palavra do Senhor vino a Isaías, dizendo: Ve e di a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de tu padre Davi: He escuchado tu oração e he visto tus lágrimas, e aqui añadirei 15 anos a tus dias.
Dê um forte aplauso para nosso Senhor. Aí você vê, houve resposta de Deus. E por que houve resposta? Porque quando Ezequias clamou, de verdade Ezequias estava haciendo lo correto delante de Deus. E porque muitas vezes, pueblo, nós não temos resposta, porque todavia estamos em falta com Deus. Pero se hacemos nossa parte, Ele responderá. Ele añadiu todavia 15 anos mais de vida a Ezequias. Assim como Deus havia mandado o profeta Isaías avisar a Ezequias que preparasse todo porque ele se ia a morir, Deus usou o mesmo profeta para dizer a Ezequias que ele ia viver 15 anos mais. Diga graças a Deus. Às vezes, o médico ha dicho assim: prepárate, avisa a família, porque já não há nada que fazer. Mas por a pessoa entregar-se a Deus, confiar em Deus, limpiar sua consciência delante de Deus, a pessoa passa aquela etapa, vence a enfermidade e vive muitos anos mais. Quantos testemunhos temos assim na igreja? Mas isso só acontece quando a pessoa se acerca a Deus, se arrepende e faz sua parte. Haga usted sua parte. Você quer uma nova vida? Entrega-te a Deus. Não quede em cima do muro com Deus. Tome uma decisão e Ele vai bendecir tua vida.